qual que é o orçamento que você tem. Então como é que eu determino, né? Meu Deus, quanto que eu vou gastar para isso? Tem um jeito muito simples da gente entender o orçamento, e é com uma calculadora de investimento em mídia. Eu vou mostrar dentro da planilha para você que você vai receber gratuitamente. Essa é a nossa gloriosa planilha de tráfego pago, que você vai receber junto com a Masterclass. E aqui tem uma incrível calculadora de investimento. Como é que ela funciona? Primeiro que ela funciona para você entender se vale a pena você investir em tráfego pago, né? Então o que a gente coloca aqui? A gente tem o custo por lead, né, por cotação que você recebe quando você faz um anúncio, aí você recebe alguém pedindo lá no seu WhatsApp uma cotação. A média do mercado está em R$25. E a taxa de conversão de cotação para apólice, ou seja, o potencial segurado fez uma cotação contigo e fechou a apólice. Essa taxa de conversão então significa o quê? 7% normalmente de quem faz cotação vira uma apólice cadastrada e tudo mais. Isso também é uma taxa de mercado, tá? Por isso que a gente está aqui em cinza. Dentro dessa taxa, desse custo por lead, a gente tem aqui uma média. Você precisa de 15 cotações para fechar uma apólice, tá? Se você aumenta a taxa de conversão, diminui o custo por lead, dá para fazer mais. Mas isso daqui é dado de mercado. Ricardo, eu já mexi com tráfego pago e eu tenho números diferentes. Beleza, aí você pode mudar esses números em cinza. Se você ainda não fez, eu recomendo que você mantenha nessa média, tá bom? Se você viu a Masterclass de dados, né, de métricas e metas, você sabe que a proporção VIS-CAS. O que é isso? Para cada R$1 que eu gasto adquirindo um novo segurado, eu tenho que retornar no mínimo 3, tá? Isso daqui é uma proporção saudável. Então, para cada R$1 que eu gasto, eu preciso retornar ao longo do ciclo de renovações desse segurado 3 vezes, tá? Aqui eu coloco aqui alguns custos adicionais que eu tenho mensais para geração, né? Então, as horas que você trabalha, se você está usando ferramentas, se você está pagando terceiro, etc. Isso daqui você pode mudar, às vezes você não gasta nada, só as suas horas e você não quer contabilizar. Seu ticket médio por apólice, aqui é o ticket médio de comissão, também coloquei aqui um valor médio, né, de R$561, também de mercado, mas você pode colocar o seu. E por fim, a média de renovação em anos de apólices, ou seja, aqui tem uma média de 5 anos, considerando também taxas do mercado, você pode colocar a sua. Aí, a gente chega nos limites. Para eu chegar nesse valor, nessa proporção de 3:1, eu posso gastar até R$935 por apólice fechada, tá bom? Só que se eu quiser recuperar o investimento nesse ano, né, para ficar ali no 3:1, eu posso gastar no máximo R$187. E por fim, aqui é o valor médio de comissão, né? Eu multiplico a comissão vezes os 5 anos de renovação e eu tenho aí R$2.805. Não estamos considerando ajustes, não estamos considerando inflação, nada. Só o padrão. Por que a gente faz isso? Para a gente deixar a meta bem pé no chão. Quando você tem essas metas aqui, olha que interessante. Na segunda tabela eu tenho aqui, ó, projeção versus realizado. E aí eu vou colocar, a única coisa que eu preciso colocar aqui, a fórmula faz todo o resto, é essa linha em vermelho. Eu coloco quanto eu quero investir. Tá dizendo o seguinte, se eu invisto R$500 por mês, lá em janeiro, eu vou gerar 20 cotações e mais ou menos 1.4 apólices. Óbvio que você vai gerar ou uma ou duas, mas aqui a gente tem a conta certinha, porque isso acumula para o mês seguinte, tá bom? E aí eu tenho aqui, ó, quanto que eu vou retornar no ano, quanto que é o meu retorno integral, né, em cima da proporção VIS-CAS, né, de quantos anos de relacionamento eu tenho com aquele segurado, quanto que foi o meu custo de aquisição, qual que é a minha receita por apólice, que é aquele ticket médio, quanto que é a receita integral, ou seja, o ticket médio vezes 5 anos, qual que é o meu ROI no ano, 0.3, ou seja, não se pagou, quanto tempo para retornar, aqui está em 3 anos, e qual que é a proporção VIS-CAS, que está em 1.6, lembra que eu falei, o ideal é que seja mais ou menos 3, a gente chega aqui, ó, lá em julho, se eu continuar investindo, eu chego numa proporção de 3:1 quando eu estiver investindo mais ou menos R$1.300 por mês.
Ô, Ricardo, mas todo o resto que eu investi, se eu investir pouco assim, não vale a pena? Vale, porque é um investimento. E depois você tem esse retorno no longo prazo, tá? E aí você vai colocando na sua tabela ao longo do ano. Certo?